Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério. Eu sou. Abra seus olhos e sua mente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. A verdade que liberta o homem é o conhecimento que sua consciência é a ressurreição e a vida, que ela ressuscita e traz vida o que ela é consciente de ser. Pois além da consciência não há ressurreição e nem vida. Quando o homem desistir da sua crença em um Deus externo a si mesmo e começar a reconhecer sua consciência como Deus, como fizeram Jesus e os profetas, ele irá transformar o seu mundo com a percepção que eu e meu Pai somos um, mas meu Pai é maior do que eu. Ele vai descobrir que a sua consciência é Deus e que o que ele é consciente de ser é o Filho dando testemunho de Deus, o Pai. O indivíduo e as suas concepções são um, mas o indivíduo é maior que as suas concepções. Antes que Abraão existisse, eu sou. Sim, eu era consciente de existir antes mesmo de me tornar consciente de ser homem. E no dia em que eu deixar de ser consciente de ser homem, eu ainda continuarei a ser consciente de ser e existir. A consciência de ser não depende de nada. Ela precede todas as concepções de si mesma. E assim ela será, mesmo quando todas as suas concepções deixarem de existir. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, versículo 13. Ou seja, todas as minhas concepções começam e terminam em mim, mas eu, a consciência infinita, permanecerei para sempre. Jesus descobriu esta verdade gloriosa e declarou-se ser um com Deus, não um Deus que o homem tenha moldado, pois ele nunca reconheceu tal Deus. Jesus reconheceu a Deus como sendo a sua consciência de ser e então disse que o céu, o reino de Deus, está dentro de cada homem. Quando foi escrito que Jesus deixou o mundo e foi até seu Pai, simplesmente foi afirmado que ele tirou a sua atenção do mundo dos sentidos e se elevou em consciência para o nível que ele desejava expressar. E lá permanecia, até se tornar um só com a consciência para a qual ele ascendeu, para que quando ele voltasse para o mundo do homem, ele pudesse agir convicto, de maneira positiva, com aquilo que ele se tornou consciente de ser, um estado de consciência que ninguém além dele conhecia ou sentia. O homem, por sua ignorância desta lei eterna da expressão, classifica tais acontecimentos como milagres. Elevar a consciência ao nível do desejo e permanecer neste nível até que ele se torne natural, e a fórmula para todos os milagres aparentes. E eu, se me erguer sobre a terra, atrairei todas as pessoas até mim. João 12, versículo 32. Se eu erguer a minha consciência à naturalidade daquilo o que eu desejo, eu atrairei a manifestação do que desejo para mim. Nenhum homem vem a mim sem que o Pai dentro de mim o tenha chamado, e eu e meu Pai somos um. A minha consciência é o Pai que atrai as manifestações da vida para mim. A natureza da manifestação é determinada pelo estado de consciência pelo qual eu habito. Eu estou sempre atraindo em meu mundo aquilo que eu sou consciente de ser. Se você estiver insatisfeito com a sua tua expressão na vida, então você precisa nascer de novo. O renascimento é o falecimento deste nível atual, com o qual você está insatisfeito, para então renascer no nível de consciência que você deseja possuir e expressar. Você não pode servir a dois senhores ou dois estados opostos de consciência ao mesmo tempo. Se você tirar sua atenção de um estado e direcioná-lo para outro, você morrerá para o estado do qual você se afastou, e irá habitar e expressar aquele no qual você se uniu. O homem não percebe que ele poderia expressar o que ele deseja, através de uma lei tão simples, adquirindo a consciência do estado do seu desejo. A razão para esta falta de fé da parte do homem
é explicada por ele enxergar o estado desejado através dos olhos das limitações de sua atual consciência. Portanto, ele naturalmente olha para a realização do seu desejo como algo impossível de se realizar. Uma das primeiras coisas que o homem deve ter em mente é que é impossível burlar esta lei espiritual da consciência e que ele não deve colocar vinho novo em garrafas velhas. Ou seja, ao se elevar para um novo estado, ele precisa abandonar todos os aspectos da sua atual consciência, pois o estado desejado não precisa de complementos. Ele já é completo por si mesmo. Em cada novo nível de consciência é expresso automaticamente. Se elevar ao nível de estado, significa se tornar este estado em expressão. Mas para se elevar a um nível acima do estado do qual você está atualmente expressando, você deve descartar completamente a consciência do qual você agora se identifica. Isto quer dizer que até que sua atual consciência seja descartada, você não será capaz de se elevar a um outro nível. Não desanime. Se desapegar de sua identidade atual não é tão difícil quanto parece. Aceite o convite das Escrituras a ficar ausente do corpo para ficar presente ao Senhor. 2 Coríntios 5, versículo 8. Este não é um convite feito a um grupo de seleto de pessoas. Isto é um chamado aberto a toda a humanidade. O corpo do qual você é convidado a ficar ausente é a sua atual concepção de si mesmo e todas as suas limitações, enquanto o Senhor, ao qual você deve ficar presente, é a sua consciência de ser. Para realizar esta façanha aparentemente impossível, você deve tirar sua atenção de seu problema e concentrar-se em apenas ser. Você deve dizer silenciosamente, mas com sentimento, eu sou. Não condicione esta consciência ainda, mas continue a declarar calmamente, eu sou, eu sou. Simplesmente sinta a essência que é você, sem face e sem forma, e continue a fazê-lo até você se sentir flutuando. Flutuar, no sentido psicológico, é abstrair-se totalmente dos sentidos físicos através da prática de relaxamento, voluntariamente recusando-se a reagir às percepções sensoriais. Com isso, é possível desenvolver um estado de consciência de pura receptividade. Esta é uma tarefa surpreendentemente fácil, neste estado de total desprendimento. Um pensamento definido intencionalmente pode ser sutilmente gravado em sua consciência não condicionada. Este estado de consciência é o estado necessário para se realizar uma verdadeira meditação. Esta experiência maravilhosa de elevar-se a este estado de projeção é o sinal de que você está ausente do corpo ou problema e agora está presente ao Senhor. Neste estado, você não fica consciente de ser nada além do eu sou. Você fica apenas consciente de ser, de existir. Quando esta expansão da consciência for alcançada, nesta profunda forma de si mesmo, forme a sua nova concepção, declarando-se e sentindo-se ser aquilo que você, antes de entrar neste estado, desejava ser. Você perceberá que dentro desta forma profunda de si, todas as coisas parecem ser divinamente possíveis. Qualquer coisa que você sinceramente sentisse ser neste estado de expansão se tornará, com o tempo, a sua expressão natural. E Deus disse que haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite das que ficaram por cima. E assim aconteceu. Gênesis 1, versículos 6 e 7. Sim, deixe que haja um firmamento ou concepção em meio a essa consciência expandida, reconhecendo e sentindo que eu sou aquilo que eu desejo. Em outras palavras, eu sou o que sou. Conforme você declarar e sentir aquilo que você deseja, você irá cristalizar esta luz em que você se encontra, na imagem e semelhança daquilo o que você está consciente de ser. Agora que a lei do seu ser foi revelada a você, comece hoje a se reavaliar para mudar o seu mundo. O homem já manteve por tempo demais a crença de que ele nasceu da tristeza,
e que deve lutar para ter a sua salvação com o suor do seu rosto. Deus é imparcial, ele não faz distinção de pessoas. Enquanto o homem continuar a andar nesta crença de tristeza, porquanto ele vai andar em um mundo de dor e confusão, pois o mundo do homem é a sua consciência cristalizada em cada detalhe. No livro de Números está registrado: naqueles dias que haviam gigantes na terra, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e éramos gafanhotos aos olhos deles. Hoje é o dia, o eterno agora, onde as condições do mundo alcançaram a aparência de gigantes. O desemprego, a crise econômica, a competição do mercado, etc. São os gigantes que fazem você sentir-se como um gafanhoto indefeso. Mas, como nos foi dito primeiro, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos. E por causa desta própria concepção, éramos gafanhotos aos olhos deles. Nós só podemos ser para os outros aquilo o que primeiro somos para nós mesmos. Portanto, à medida que nos reavaliamos e nos sentimos ser como um gigante, um centro de poder, automaticamente mudará a nossa posição em relação a eles, reduzindo os monstros antigos ao seu verdadeiro lugar, fazendo-os parecer como pequenos gafanhotos indefesos. Paulo disse deste princípio: isto é para os gregos, ou os sábios deste mundo, loucura, e para os judeus, ou aqueles que buscam por provas e sinais, um escândalo. E como resultado, o homem continua a andar na escuridão, ao invés de despertar para o ser que ele é de verdade. Eu sou a luz do mundo. O homem tem há tanto tempo adorado as imagens de sua própria autoria, que de imediato ele considera esta revelação uma blasfêmia. Mas, no dia em que o homem descobrir e aceitar este princípio como a base de sua vida, será o dia que ele conseguirá eliminar sua crença em um Deus externo a si mesmo. A história da traição de Jesus no jardim de Getsemane é a ilustração perfeita da descoberta deste princípio pelo homem. Dizem que os guardas amados com bastões e lanternas buscavam Jesus no escuro da noite. Entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento de tudo o que viria sobre ele, saiu ao encontro deles e lhes perguntou: a quem procurais? Responderam-lhe: a Jesus de Nazaré. A que lhe respondeu Jesus: eu sou Jesus. E Judas, aquele que o traiu, estava com eles. Assim que Jesus lhe disse: eu sou Jesus, eles recuaram atônitos e caíram no chão. Então Jesus lhe perguntou de novo: a quem procurais? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Jesus exclamou: eu já vos disse que eu sou Jesus. Por isso, se é a mim que buscais, deixai estes homens seguirem seus caminhos. João 18, versículo 4 a 8. O homem, na escuridão de sua ignorância, sai em busca de Deus, auxiliado pela luz ofuscante da sabedoria humana. Quando é revelado ao homem que eu sou, ou a sua consciência de ser, é seu salvador, o choque é tão grande que ele mentalmente cai no chão, pois cada crença que ele aceitou antes de cair por terra no momento em que ele percebe que a sua consciência é o único Senhor e Salvador. O conhecimento que o eu sou é Deus obriga o homem a abandonar todos os outros, pois é impossível servir a dois deuses. O homem que aceita a sua consciência de ser como Deus é incapaz de acreditar em outra divindade ao mesmo tempo. Antes que o homem consiga transformar o seu mundo, ele primeiro deve estabelecer este embasamento ou convicção: eu sou o Senhor. O homem deve saber que sua consciência de ser é Deus, e a não ser que isto esteja firmemente estabelecido, tal que nenhuma sugestão ou argumento dos outros consiga estremecê-lo, ele poderá recair, retornando para a escravidão de suas crenças antigas. Por isso, eu vos afirmei que morrereis em vossos pecados. Se vos não credes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. João 8, versículo 24. Ao menos que o homem descubra que sua consciência é a causa de cada expressão de sua vida, ele continuará buscando a causa de sua confusão no mundo dos efeitos, e então terminará morrendo nesta busca infrutífera.
Eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. João 15, versículo 5. A consciência é a videira. O que você está consciente de ser é como um ramo que você alimenta e mantém vivo. Assim como um ramo não tem vida se não estiver enraizado na videira, da mesma forma, as coisas não têm vida a menos que você seja consciente delas. Assim como um ramo murcha e morre se a seiva da videira cessa de refluir em sua direção. Da mesma forma, as coisas e qualidades passarão se você se afastar e tirar sua atenção delas, porque sua atenção é a seiva da vida que as mantém vivas em sua expressão. A quem buscais? Eu já vos disse que eu sou Jesus. Por isso, se é a mim que buscais, deixai estes homens seguirem seus caminhos. João 18, versículo 8. Ao que lhe respondeu Jesus: Eu sou Jesus. E Judas, aquele que o traiu, estava com eles. Assim que Jesus lhe disse: Eu sou Jesus, eles recuaram atônitos e caíram no chão. João 18, versículos 5 e 6. Hoje muito se fala sobre mestres, anciões, gurus e iluminados, e de inúmeros seguidores que são constantemente enganados por buscarem a estas falsas luzes. Por um preço, a maioria desses pseudomestres oferecem aos seus alunos iniciação nos ministérios, prometendo-lhes dar orientações de direção. E a fraqueza do homem em relação a estes líderes, bem como a sua adoração a ídolos, faz dele uma presa fácil dessas escolas e professores. A boa notícia é que a maioria desses alunos adeptos vão descobrir depois de anos de espera e sacrifício que eles estavam seguindo uma miragem. Eles então se decepcionarão com seus mestres e suas doutrinas, e é essa decepção que valerá o esforço e o preço pago por suas buscas infrutíferas. Pois eles então abandonarão a sua adoração pelo homem, e ao fazê-lo, irão descobrir que o que eles estão buscando nunca será encontrado no outro, pois o reino dos céus está dentro de si. Essa percepção será uma primeira iniciação real, e a lição aprendida será esta: há apenas um mestre, e esse mestre é Deus, o Eu Sou, que habita em cada um de nós. Eu sou o Senhor, o Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Números 15, versículo 41. Não terás outros deuses além de mim. Deuteronômio 5, versículo 7. Eu sou, e a sua consciência é o mestre e o Senhor, e além de sua consciência, não há nem Senhor e nem mestre. Você é o mestre de tudo que um dia você possa ser consciente de ser. Você sabe que sim, não é? Sabendo que você é o Senhor e o mestre de tudo que você pode ser, o homem poderia lhe afastar completamente daquilo o que você é consciente de ser. E ainda assim, apesar de todas as barreiras humanas, você conseguiria sem esforço atrair para si tudo o que você está consciente de ser. O homem que é consciente de ser pobre não necessita da ajuda de alguém para expressar sua pobreza. O homem que é consciente de estar doente, embora confinado na área mais hermeticamente isolada contra vírus e germes no mundo, expressaria a sua doença. Não há barreira para Deus, porque Deus é a sua consciência de ser, independentemente do que você esteja ciente de ser. Você poderá expressá-lo sem esforço. Pare de procurar pelo mestre que está por vir, pois ele está sempre com você. Eu estou com você sempre e estarei até o fim dos tempos. Mateus 28, versículo 20. Você irá, de tempos em tempos, definir a si mesmo como sendo muitas coisas, mas você não precisa necessariamente ser definido como algo para saber que você existe. Você é capaz de se projetar do seu corpo atual, se assim o desejar. E ao fazer isso, você irá perceber que você é uma consciência sem face e sem forma, e que você não depende desta forma que você está expressando. Você saberá o que você é em essência, e também irá descobrir que o conhecimento desta sua
essência é Deus, o Pai, que percebe tudo que você jamais imaginou ser. Não há nenhum mestre ascendido ou iluminado. Você deve banir de vez essa superstição. Você é quem sempre irá ascender de um nível de consciência para o outro. E ao fazê-lo, você manifesta o nível ascendido, expressando essa consciência recém-adquirida. Sendo a consciência o senhor e mestre, então você é o mestre que conjura tudo o que agora está consciente de ser. Porque Deus, a consciência, chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4, versículo 17. As coisas que não são vistas agora serão vistas no momento em que você se tornar consciente de ser o que agora não é visto. Esta ascensão de um nível de consciência para o outro é a única ascensão que você um dia irá experimentar, e nenhum outro homem poderá levá-lo a este nível que você deseja. O poder de ascender está dentro de você. Ele é a sua consciência. Você deve se apropriar do nível de consciência que você deseja expressar, afirmando que você agora está expressando tal nível. Esta é a verdadeira ascensão. Ela é ilimitada, pois você nunca irá esgotar a sua capacidade de se elevar. Afaste-se das superstições humanas, nas crenças em mestres místicos e encontre o único e eterno mestre dentro de si mesmo. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. 1 João 4, versículo 4. Acredite nisso. Não continue na cegueira, seguindo atrás da miragem dos mestres. Garanto que a sua procura terminará apenas em decepção. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus 10, versículo 33. Não terás outros deuses além de mim. Êxodo 20, versículo 3. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. Provai nisto, assegura o Senhor dos Exércitos, e verá com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não tereis celeiros o bastante para guardá-las. Malaquias 3, versículo 10. Você acredita eu sou capaz de fazer isso? Então, peça a mim aquilo que você deseja ver derramado. Declare-se ser o que você quer ser, e você será. Não porque os mestres lhe darão, mas por você ter me reconhecido como você mesmo. Eu te darei, pois eu sou tudo para todos. Jesus não permitia que o chamassem de o grande mestre. Ele sabia que só há um grande mestre. Ele sabia que era o seu Pai que está no céu, a sua consciência de ser, o reino de Deus, pois o reino dos céus está dentro de você. Suas crenças e mestres é uma confissão de sua escravidão, pois apenas escravos têm mestres. Mude a sua concepção de si mesmo, e você, sem o auxílio de mestres ou de qualquer outra pessoa, automaticamente transformará seu mundo de acordo com a mudança de sua própria concepção. No livro de Números está escrito que houve um tempo que os homens eram aos seus próprios olhos como gafanhotos, e por causa desta concepção, eles viram gigantes na terra. Isto é tão verdadeiro para o homem quanto foi o dia em que isso foi escrito. O homem que tem de si mesmo a concepção de um gafanhoto automaticamente faz com que as condições que o cercam pareçam ser gigantes, e em sua cegueira ele suplica aos mestres que o ajudem a lutar contra os seus problemas gigantes. Jesus tentou mostrar ao homem que a salvação do homem está dentro do próprio homem, e o alertou para que não procurasse pelo Salvador em lugares ou pessoas. Se qualquer homem algum dia vier dizendo, procure aqui ou procure ali, não acredite nele, pois o reino de Deus está dentro de você. Mateus 24, versículo 23. Jesus não só se recusava a ser chamado como grande mestre, ele também alertava seus seguidores. A ninguém saudeis pelo caminho. Lucas 10, versículo 4. Ele deixou bem claro que não devemos reconhecer nenhuma autoridade ou superior que não seja Deus, o Pai.
Jesus estabeleceu a identidade do Pai como a consciência de ser do homem. Eu e meu Pai somos um, mas meu Pai é maior do que eu. Eu sou um com tudo o que eu sou, consciente de ser. E eu sou maior do que tudo o que eu sou, consciente de ser. O Criador sempre é maior do que a sua criação. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, do mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. João 3, versículo 14. A serpente simboliza a atual concepção do homem sobre si mesmo, como um verme rastejante vivendo no deserto da confusão humana. Assim como Moisés ergueu a si mesmo desta sua concepção de verme rastejante, ao descobrir a Deus sendo a sua consciência de ser, eu sou me enviou a vós. Do mesmo modo você deve se erguer, e no dia em que você declarar como fez Moisés, eu sou o que sou, neste dia sua reivindicação florescerá no deserto. Sua consciência é o mestre que conjura todas as coisas, ao ser aquilo que ele deseja conjurar. Este Senhor e mestre que é você, pode e faz tudo o que você é consciente de ser, aparecer em seu mundo. Nenhum homem, manifestação, vem a mim a não ser que o Pai dentro de mim o tenha trazido, e eu e meu Pai somos um. Você está constantemente atraindo para si tudo o que você é consciente de ser. Mude a sua concepção de si mesmo, de escravo para Cristo. Não se envergonhe de fazer esta reivindicação. Apenas diga, eu sou Cristo, e você fará as obras de Cristo. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. João 14, versículo 12. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não viu como abuso declarar-se ser como um Deus. Filipenses 2, versículo 6. Jesus sabia que qualquer um que se atrevesse a se declarar como Cristo, automaticamente assumiria as capacidades para expressar as obras de sua concepção. Jesus também sabia que o uso exclusivo deste princípio de expressão não foi dado a ele somente. Ele referia-se constantemente a seu Pai no céu. Ele afirmou que suas obras não só iriam ser igualadas, mas que elas iriam ser superadas por aqueles homens que se atrevessem a se conceber como sendo maior do que o que ele, Jesus, concebeu ser. Jesus, ao afirmar que ele e seu Pai eram um, mas que seu Pai era maior do que ele, revelou sua consciência, o Pai, sendo um com o que ele estava consciente de ser. Ele descobriu que o Pai, ou a essência da sua consciência, é maior do que aquilo que ele, como Jesus, era consciente de ser. Você e a sua concepção de si mesmo são um, mas você sempre será maior do que qualquer concepção que você já teve ou que um dia terá sobre si mesmo. O homem não consegue fazer as obras de Jesus Cristo, porque ele tenta realizá-las a partir do seu atual nível de consciência. Você nunca irá transcender suas realizações atuais através de sacrifício e de luta. Seu atual nível de consciência só irá ser transcendido quando você sobrepor seu estado atual e então ascender a um nível superior. Você se eleva a um nível superior de consciência, direcionando a sua atenção para longe das suas atuais limitações e colocando sobre aquilo que você deseja ser. Não encare isso superficialmente como apenas ficar sonhando acordado ou como pensar de maneira fantasiosa, mas positivamente afirme-se ser ou ter aquilo que você deseja. Eu sou isso, sem sacrifício, sem dieta, sem truques, sem limitações. Tudo o que se pede de você é que você aceite o seu desejo. Se você se atrever a reivindicá-lo, você irá expressá-lo. Medite sobre isso. Ah, se houvesse uma pessoa entre vós que fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Afinal, não tenho em vós o menor prazer, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Malaquias 1, versículo 10.
nem pela força, nem pela violência, mas pelo poder do meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, versículo 6. Peça, e vos será dado. Buscai, e encontrareis. Batei, e a porta se abrirá. Mateus 7, versículo 7. Ah, todo o que tendes sede, vinde às águas cristalinas. E vós, o que não tendes dinheiro nem recurso, vinde agora. Comprai e comei. Sim, vinde, adquiri vinho e leite sem pagamento e sem custo. Isaías 55, versículo 1. As obras estão finalizadas. Tudo o que é exigido de você é que você traga essas qualidades à expressão com esta afirmação: eu sou isto. Afirme-se ser o que você deseja ser e você o será. As expressões seguem as impressões, elas nunca antecedem. As provas daquilo que você é surgem após a afirmação daquilo que você é, elas jamais precedem. Deixe tudo e siga-me. É um duplo convite a você. Primeiro, é um convite para que você abandone completamente a todos os problemas. Segundo, é um convite para que você continue firme na afirmação de que você é aquilo que você deseja ser. Não seja como a mulher de Ló, em Gênesis 19, que ao olhar para trás tornou-se uma pilha de sal, preservada em um passado morto. Seja como Ló, que não olhou para trás, mas que manteve sua visão focada na terra prometida, naquilo que ele desejava. Faça isso e você vai descobrir que você encontrou o verdadeiro mestre, que torna visível o invisível através do comando Eu Sou. Como expressar e realizar os nossos desejos? Seja feita a vossa vontade. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, versículo 42. Esta declaração não é uma renúncia total de si mesmo, pois eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 5, versículo 30. Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem opera as suas obras. João 14, versículo 10. Quando o homem tem algum desejo, ele tenta fazer aparecer algo que ainda não existe no tempo e espaço. Muitas vezes não estamos conscientes daquilo que realmente estamos fazendo. Inconscientemente afirmamos que não possuímos a capacidade para expressar o que queremos. Nós predicamos o nosso desejo na esperança de adquirir as capacidades necessárias em um tempo futuro. Eu não sou, mas serei. O homem não percebe que a consciência é o pai que faz o trabalho. Então, ele tenta expressar aquilo, o que ele ainda não é consciente de ser. Tais esforços estão fadados ao fracasso. Somente o presente pode ser manifesto. A menos que eu já seja consciente de que eu busco, eu não saberei o que encontrar. Deus, sua consciência, é a substância e a plenitude de tudo. A vontade de Deus é o reconhecimento daquilo o que se é, e não daquilo o que será. Quando você ler, seja feita a vossa vontade, pense, a tua vontade está feita. As obras já estão consumadas. O princípio pelo qual todas as coisas se tornam visíveis é eterno. No entanto, como está escrito, as coisas que os olhos não viram e nem os ouvidos ouviram e que ainda não entraram no coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, todavia, as revela a nós por intermédio do Espírito, porque o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 9 e 10. Quando um escultor olha para uma pedra de mármore bruta, ele vê a sua obra de arte terminada, escondida dentro desta pedra não lapidada. O escultor, ao invés de criar sua obra-prima, apenas precisa remover
a parte do mármore que oculta a sua concepção. O mesmo se aplica a você. Dentro de sua consciência não lapidada, se esconde tudo que você jamais imaginou ser. O reconhecimento desta verdade irá transformá-lo de um artesão despreparado que tenta criar o que deseja em um grande artista que simplesmente expressa aquilo que acontece. A sua reivindicação de que você é agora aquilo o que você deseja ser removerá o véu da escuridão humana, o que revelará perfeitamente a sua reivindicação. Eu sou o que desejo ser. Afirmar que eu vou ficar bem é o mesmo que dizer eu não estou bem. Deus, o Eterno agora, não é enganado por palavras ou vãs repetições. Deus continuamente personifica aquilo o que você realmente sente. Assim, as obras de Jesus, que se concebeu um com Deus, eram realizadas quando ele revertia o sentimento de desejar o que lhe faltava, o que geralmente se indica por afirmações que indicam uma vontade ainda não realizada ou um acontecimento futuro. Por exemplo, eu desejo ser, eu vou ser, eu quero ter. O sentimento de falta, então, era trocado pelo sentimento de estar atendido, de ver o seu desejo realizado, alegando: eu sou, está consumado. Obrigado, Pai. Agora você pode perceber a sabedoria nas palavras do profeta, quando ele afirmou: diga ao fraco, eu sou forte. Joel 3, versículo 10. Mas o homem, em sua cegueira, não aceitará os conselhos do profeta. Ele continuará a declarar-se como fraco, pobre, miserável e todas as outras expressões indesejáveis da qual ele tenta se libertar, alegando, em sua ignorância, que ele se livrará destas condições, tendo a esperança de um futuro melhor. Tais pensamentos afrontam diretamente a única lei que um dia poderia libertá-lo. Só existe uma porta através da qual aquilo que você procura pode passar para entrar em seu mundo. Eu sou a porta. João 10, versículo 9. Quando você diz eu sou, você está declarando ser em primeira pessoa, no presente do indicativo e não no futuro. Saiba que eu sou é estar consciente de ser. A consciência é a única porta, a menos que você seja consciente de ser o que você procura, procurarás em vão. Se você julgar as coisas pelas aparências, você continuará a ser escravo das evidências dos seus sentidos. Para que você quebre esse feitiço hipnótico dos sentidos, foi dito a você: vá para dentro e feche a porta. A porta dos sentidos deve ser fechada antes que a sua nova reivindicação seja realizada. Fechar a porta dos sentidos não é tão difícil quanto parece ser a princípio. Isto é feito sem esforço. É impossível servir a dois senhores ao mesmo tempo. O mestre a quem um homem serve é aquilo o que ele está consciente de ser. Eu sou o senhor e mestre daquilo o que eu sou consciente de ser. Não é nenhum esforço para me conjurar a pobreza se eu sou consciente de ser pobre. Meu servo, pobreza, é obrigado a seguir-me, a consciência da pobreza, enquanto eu sou o senhor consciente de ser pobre. Ao invés de lutar contra a evidência dos sentidos, você deve alegar ser o que você deseja ser. Conforme você depositar a sua atenção sobre esta alegação, as portas dos sentidos automaticamente se fecharão contra o seu antigo mestre, aquilo que você estava consciente de ser. E à medida em que você sentir a emoção de ser agora aquilo que você está reivindicando ser verdade sobre si mesmo, as portas do sentido se abrirão novamente, revelando a você um novo mundo, sendo a perfeita expressão daquilo que você está consciente de ser. Sigamos o exemplo de Jesus, que percebeu que, como homem, não poderia fazer nada para alterar a imagem de sua necessidade atual. Ele fechou a porta dos seus sentidos contra o seu problema e foi até seu pai, aquele a quem todas as coisas são possíveis. Tendo negado a evidência de seus sentidos, ele afirmou ser tudo o que, há um momento antes, os seus sentidos lhe diziam
que não era? Sabendo que a consciência expressa sua semelhança na terra, ele permaneceu na consciência aclamada até que as portas dos sentidos se abrissem novamente e confirmasse a autoridade do Senhor. Lembre-se, eu sou é o Senhor de todas as coisas. Nunca mais use a vontade do homem que afirma, eu vou ser. Seja tão convicto quanto Jesus e afirme, eu sou tudo aquilo, o que eu penso e sinto que eu sou. Narração, Cidinho de Assis. Curtam, compartilhe, se inscreva no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus. A sua consciência. Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério. Eu sou. Confiança em si mesmo. A fé do homem em Deus é medida pela sua confiança em si mesmo. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. João 8, versículo 58. No princípio havia o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, versículo 1. No princípio havia a consciência incondicionada da existência, e a consciência incondicionada tornou-se condicionada, imaginando-se ser algo, e a consciência incondicionada tornou-se aquilo o que ela imaginou ser. E assim, então, se fez a criação. Por esta lei, conceber primeiro, para depois tornar-se aquilo o que se concebeu. Todas as coisas evoluíram a partir do princípio, e sem esta sequência, nada do que foi feito foi criado. Antes que Abraão, antes que o mundo, eu sou. Quando o tempo acabar, eu sou. Eu sou a consciência incondicional da existência, concebendo-me ser como homem. E pela minha eterna lei da existência, eu sou compelido a ser e expressar tudo aquilo o que eu acredito ser. Eu sou o eterno princípio, contendo dentro de mim a capacidade incondicional de ser todas as coisas. Eu sou aquele no qual todas as minhas próprias concepções se movem, vivem e expressam suas existências. Eu sou maior do que aquilo, o que elas são. Eu habito dentro de cada concepção que eu tenho, e a partir desta habitação é que eu sempre procuro transcender todas estas concepções. Pela minha lei da existência, eu transcendo as minhas próprias concepções, contanto que eu acredito naquilo para o que irei transcender. Eu sou a lei da existência. Além de mim, não há outra. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou e o que eu quiser ser. Se vós não crerdes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. João 8, versículo 24. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. João 1, versículo 3. Esta é uma declaração difícil de aceitar para aqueles treinados nos vários sistemas de religião ortodoxa. Mesmo assim, aí vem ela. Todas as coisas, boas, ruins e indiferentes, foram feitas por Deus. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Gênesis 1, versículo 27. E aparentemente, para aumentar esta confusão, foi dito: então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Gênesis 1, versículo 31. O que fazer sobre esta aparente incoerência? Como pode o homem relacionar todas as coisas boas, quando aquilo que lhe é ensinado nega este fato? Ou a compreensão de Deus é errônea, ou então há algo radicalmente errado com os ensinamentos do homem. Tudo é puro para os que são puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro. Antes, tanto a sua mente quanto a sua consciência estão contaminadas. Tito 1, versículo
15. Esta é outra afirmação enigmática, pois, geralmente, no âmbito da religiosidade, aqueles que são considerados bons fiéis, puritanos e devotos são justamente as pessoas mais proibicionistas que existem. Agora some a passagem acima como a mais esta. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. E assim se cria uma barreira intransponível contra todos os julgadores auto-intitulados deste mundo. Porém, tais afirmações nada significam para esses juízes hipócritas que cegamente as deturpam, destruindo o seu verdadeiro significado. Eles continuam firmes na convicção de que eles estão fazendo do mundo um lugar melhor. E o homem, sem saber que seu mundo é a projeção de sua própria consciência, se esforça em vão para se adequar ao julgamento dos outros, ao invés de seguir o único julgamento que realmente importa, ou seja, o seu próprio julgamento de si mesmo. Quando Jesus descobriu essa maravilhosa lei da autonomia em sua consciência, ele declarou: "E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade." João 17, versículo 19. Ele sabia que a sua consciência era a única realidade e que a coisa objetivada nada mais eram do que diferentes estados de consciência. Jesus advertiu aos seus seguidores a buscar primeiro o reino dos céus, o estado de consciência que produz o objetivo desejado, para que todas as coisas fossem acrescentadas a eles. Ele também declarou: "Eu sou a verdade." Ele sabia que a consciência do homem era a verdade, ou a causa de tudo o que o homem enxerga como sendo o seu mundo. Jesus percebeu que o mundo de cada homem sempre foi feito conforme a sua imagem e semelhança. Ele sabia que o homem enxergava o seu mundo da maneira que era, porque, da mesma forma, era assim que ele, o homem, também era. Em suma, a concepção que o homem tem de si mesmo determina a forma como ele enxerga o seu mundo. Todas as coisas foram feitas por Deus, a sua consciência, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Toda a criação é considerada boa, e muito boa, porque ela é a perfeita imagem e semelhança da consciência que a produziu. Ser consciente de ser uma coisa, mas expressar algo diferente daquilo que você está consciente de ser, seria uma violação da lei da existência, e, portanto, não seria bom. A lei da existência nunca é violada. O homem sempre se verá expressando aquilo que ele é consciente de ser. Seja isso bom, ruim ou indiferente, sua expressão sempre será um retrato perfeito da sua própria concepção, e isso é considerado bom e muito bom. Não só todas as coisas foram feitas por Deus, mas todas as coisas são feitas de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, e Deus é o único. Todas as coisas são apenas projeções ou divisões do único todo. Deus, sendo um, faz o que ele mesmo se pareça com o outro, pois não há nenhum outro. O absoluto não pode conter algo dentro de si que não seja ele em si. Se pudesse, então, ele não seria absoluto, não seria único. Comandos, para ser eficazes, devem ser direcionados para si mesmo. Eu sou o que sou. É único comando eficaz. Eu sou o Senhor, e além de mim não há outro. Você não pode comandar aquilo o que não é você, pois não há outro. Você deve se autocomandar para que você mesmo seja aquilo o que você deseja que exista. Deixe-me explicar ao que me refiro como sendo um comando eficaz. Não fique repetindo como um papagaio a declaração: "Eu sou o que sou." Tais vãs repetições seriam estúpidas e inúteis. Não são as palavras que tornam um comando eficaz, mas sim a consciência da realização do seu desejo. Quando você diz "eu sou", você está se declarando ser. O primeiro verbo na declaração "eu sou o que sou" indica aquilo que você concebe sobre si.
Segundo verbo, sou, é a declaração de que já está realizado, de que você é aquilo, o que você concebe de ser. Todo este drama se realiza em seu interior, com ou sem o uso de palavras. Se aquiete e conheça a si mesmo. Esta quietude é alcançada quando se observa o observador. Repita silenciosamente, mas com sentimento: eu sou, até que você perca toda a consciência do mundo e sinta apenas ser. A consciência é o conhecimento de que você é Deus, o Todo-Poderoso. Eu sou. Quando isso for entendido, defina aquilo que você deseja ser. Sinta-se ser a coisa desejada. Eu sou assim. Esta compreensão de que você é aquilo que você deseja fará nascer uma emoção que influirá através de todo o seu ser. Quando essa convicção for estabelecida e você realmente acreditar ser o que você deseja ser, então o segundo sou será pronunciado como um grito de vitória. Esta enigmática revelação de Moisés também pode ser proferida em 3 etapas distintas. Eu sou livre, eu realmente sou. Não importa como as coisas ao seu redor aparentam ser, todas as coisas abrem passagem para a chegada do Senhor. Eu sou o Senhor e venho à imagem daquilo que eu sou consciente de ser. Nenhum habitante da terra pode se opor à minha chegada e nem questionar a minha autoridade para ser o que eu sou consciente do que eu sou. Eu sou a luz do mundo, cristalizada na forma de minha própria autoconcepção. A consciência é a luz eterna, que se cristaliza apenas por meio de suas concepções próprias. Mude a sua concepção de si mesmo e você automaticamente irá mudar o mundo em que vive. Não tente mudar as pessoas. Elas são apenas mensageiros que revelam que tu és. Remova a ti mesmo e eles confirmarão a tua mudança. Agora você percebe por que Jesus santificava a si mesmo ao invés dos outros? Porque para os puros todas as coisas são puras. Porque em Cristo Jesus, a consciência despertada, não há nenhuma condenação. Desperte do sono da condenação e prove do princípio da vida. Pare não apenas de julgar os outros, mas também pare de ficar se autocondenando. Ouça a revelação dos iluminados. Eu sei, eu estou certo no Senhor Jesus, que nada é por si mesmo imundo, a não ser para aqueles que assim o considera, pois para esse é imundo. Romanos 14, versículo 14. E novamente, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Romanos 14, versículo 22. Pare de se perguntar se és digno ou indigno de se proclamar ser o que você deseja ser. Você só será condenado pelo mundo enquanto você mesmo se condenar. Você não precisa deliberar sobre nada. Toda a criação já foi concluída. O princípio pelo qual todas as coisas são feitas e do qual nada que existe teria sido feito é eterno. Você é este princípio. Sua consciência de ser é esta lei eterna. Você nunca expressou nada do que você não estivesse consciente de ser, e você nunca expressará. Assuma a consciência daquilo que você deseja expressar. Clame por isto, até que isto se torne uma manifestação natural. Sinta e viva interiormente nesta sensação, até que você a manifeste em sua natureza. Aqui segue uma fórmula simples. Retire a sua atenção de sua atual concepção de si mesmo e direcione-a para o seu ideal, aquele ideal que até então você via como fora de alcance. Assuma que você alcançou o seu ideal, não como algo que você conseguirá com o tempo, mas como algo que é parte de você, que pertence a você. Neste momento, faça isso, e o seu atual mundo de limitações se dissolverá à medida que seu novo clamor surgir como a fênix que se ergue das próprias cinzas. Não lute contra o seu problema, pois o seu problema só viverá enquanto você for consciente dele. Desvie a sua atenção para longe do seu problema e da multidão de motivos pelos quais você não consegue alcançar o seu ideal.
Concentre sua atenção inteiramente sobre aquilo que você deseja. Assim diz o Senhor: não temas, nem vós assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Segunda Crônicas 20, versículo 15. Deixe tudo e siga-me. Em face de obstáculos aparentemente montanhosos, reivindique a sua liberdade. A consciência da liberdade é o pai da liberdade. Existe uma maneira de se expressar que nenhum homem conhece. Não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, aquietai-vos e observai o livramento que o Senhor vos concederá. Segundo Crônicas 20, versículo 17. Eu sou o Senhor. Eu sou sua consciência. É o Senhor a consciência de que o desejo foi alcançado, de que a criação foi terminada. É o Senhor de todas as situações. Ouça novamente esta promessa com muita atenção. Não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, aquietai-vos e observai o livramento que o Senhor vos concederá. E você, nesta consciência em particular com a qual você está identificado, é o Senhor quem sela o tratado. Ele, sem nenhum auxílio, estabelecerá qualquer coisa que concordares na terra. Será que você consegue, diante de um exército de razões que provam que não pode ser feito, discretamente entrar em um acordo com o Senhor sobre o que será feito? Será que você pode agora que você reconhece o Senhor sendo a essência da sua consciência, conscientizar-se de que a batalha está vencida? Será que você consegue? Não importa o quanto próximo e o quão ameaçador o inimigo pareça ser. Permanecer em sua confiança, mantendo-se firme, sabendo que a vitória é sua. Se você pode e se você consegue, você verá a salvação do Senhor. Lembre-se da recompensa para aqueles que persistem. Seja paciente, mantenha firme e a profunda convicção de que tudo está bem e isto está consumado. Não importa o que se escuta ou o que se vê, você deve permanecer inabalável, consciente de que no final você sairá vitorioso. Todas as coisas são feitas por tais acordos, e sem estes acordos nada do que existe foi feito. Eu sou o que sou. No Apocalipse está registrado que surgirá um novo céu e uma nova terra. João, sabendo desta revelação, foi instruído a escrever: está consumado. O céu é a sua consciência e a terra seu estado materializado. Portanto, aceite isso como fez João. Está consumado. Tudo o que é exigido de você é que você procure uma mudança que se eleve ao nível daquilo que você deseja, sem se preocupar de que forma será expresso. Aceite que está feito, sentindo a naturalidade de ser o que se quer. Aqui está uma analogia que pode ajudá-lo a entender este mistério. Suponha que você entrou em um cinema no meio de uma sessão que já estava acabando, já exibindo os momentos finais do filme. Tudo o que você conseguiu ver foi o final feliz do filme. Mas para entender a história inteira, você decidiu esperar a próxima sessão para assistir ao filme completo. No meio de uma sequência dramática, o herói sofre ao ser injustamente perseguido por acusações rodeadas de falsas provas. Toda a trama arranca lágrimas e mais lágrimas da plateia. Mas você, como já tinha visto que o final da história é feliz, manteve a calma, com o conhecimento de que, independentemente da direção que as coisas viessem a seguir, o final já estava escrito. Da mesma forma, visualize o fim daquilo que você procura. Testemunhe a cena do final feliz. Conscientemente sinta que você expressa e possui o que você deseja expressar e possuir. E por meio da fé, já sabendo do final, tenha confiança ao criar esta convicção. Este entendimento te sustentará através do intervalo de tempo necessário para que a imagem do que você vê se revele a você. Não peça ajuda à mente do homem. Sinta estar consumado. Afirma agora ser consciente daquilo o que você deseja ser como homem. Nunca
tenha dúvida. O homem dividido é instável em todos os seus caminhos. Tiago 1, versículo 8. A atenção se fortalece de maneira proporcional à precisão de seu foco, ou seja, ela fica mais forte quando está obcecada com uma única ideia ou sentimento. Só é possível estabilizá-la e mantê-la firmemente focada quando ela se ajusta a tal ponto que sua mente permita que você receba uma coisa apenas, pois assim você concentra sua atenção e aumenta o seu poder de controlá-la. O desejo que se realiza é o desejo sobre o qual a sua atenção se fixa exclusivamente, pois uma ideia se desenvolve através do poder proporcional ao grau de atenção fixado sobre ela. A observação concentrada é uma atitude atenta, voltada a um fim específico. Uma atitude atenta requer seletividade, pois quando você presta atenção em algo, significa que você decidiu focar sua atenção em um objeto ou estado ao invés de outro. Portanto, quando você sabe o que você quer, você deliberadamente deve concentrar sua atenção no sentimento do seu desejo realizado, até que esse sentimento preencha o espaço de todas as outras ideias em sua consciência. O poder da atenção é a medida da sua força interior. A observação concentrada é uma coisa que descarta as outras e faz com que elas desapareçam. O grande segredo do sucesso é concentrar sua atenção sobre o sentimento do desejo realizado, sem permitir qualquer distração. Todo o progresso depende de um aumento de atenção. As ideias que você impele à ação são aquelas que dominam a sua consciência, aquelas que possuem a sua atenção. A ideia que exclui todas as outras do seu campo de atenção resulta em ação. Eis uma coisa que eu faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás. Eu caminho em direção ao que está adiante e prossigo até a marca. Filipenses 3, versículo 13 e 14. Isto significa que você pode fazer uma coisa e esquecer as coisas do passado e prosseguir até a marca da promessa, enchendo a sua mente com o sentimento do seu desejo realizado. Para o homem ignorante, isso tudo parece fantasia. No entanto, todo o progresso vem daqueles que não aceitam o senso comum, daqueles que não aceitam o mundo da maneira que está. Conforme foi dito antes, se você puder imaginar o que você quer, e se as formas de seu pensamento forem tão vívidas quanto as formas da natureza, você, em virtude do poder de sua imaginação, será o mestre do seu destino. A sua imaginação é você mesmo, e o mundo, da forma como a sua imaginação enxerga, é o mundo real. O dia em que você se propor a dominar o foco de sua atenção, que você precisará controlar, se quiser alterar com sucesso o curso dos eventos que você observa, será então o dia que você perceberá o quão pouco controle você exerce sobre a sua imaginação e o quanto ela está dominada pelas suas impressões sensoriais e pela mudança das marés do seu estado emocional. Para ajudar a dominar o foco de sua atenção, pratique este exercício. Todas as noites, pouco antes de você dormir, tente voltar a sua atenção sobre as suas atividades do dia, em ordem inversa. Concentre sua atenção na última coisa que você fez, ou seja, ir para a cama, e em seguida, retroceda sobre os eventos anteriores no tempo, até chegar ao primeiro evento do dia, levantar da cama. Isto não é um exercício fácil, mas assim como os exercícios localizados o ajudam no crescimento dos seus músculos, isto muito lhe ajudará a desenvolver o músculo da sua atenção. Sua atenção deve ser desenvolvida, controlada e concentrada para mudar com sucesso o conceito de si mesmo e assim mudar o seu futuro. A imaginação não é capaz de realizar nada que não esteja de acordo com a direção interna de sua atenção.
Se você persistir noite após noite, mais cedo ou mais tarde você vai despertar em si mesmo um centro de poder e se tornará consciente do seu eu maior, o seu eu verdadeiro. A atenção é desenvolvida pelo exercício repetido ou hábito. Através do hábito, uma ação se torna mais fácil e então, com o decorrer do tempo, dará origem a uma habilidade ou faculdade que então poderá ser utilizada para objetivos mais elevados. Quando você internamente alcançar o controle da direção de sua atenção, você não mais ficará em águas rasas, mas irá lançar-se no oceano da vida. Você caminhará na concepção do seu desejo realizado, como se ela fosse um alicerce mais sólido do que a terra. O eu sou está dentro de você. Eu sou o Senhor, este é meu nome. Não dividirei a minha glória a nenhum outro ser, tampouco entregarei o meu louvor às imagens esculpidas. Isaías 42, versículo 8. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Jeremias 32, versículo 27. Mas quem dizes que eu sou? Mateus 16, versículo 15. Este eu sou dentro de você. Essa essência, essa consciência de ser, é o Senhor, o Deus de toda a carne. Eu sou é aquele que está por vir. Pare de procurar por outro. Enquanto você acredita em um Deus externo a você, mesmo você continuará a transferir o seu poder de expressão para suas concepções, suas imagens esculpidas, esquecendo-se de que você é o conceptor. O poder de conceber e a coisa concebida são um, mas o poder de conceber é maior do que a concepção. Jesus descobriu esta verdade gloriosa quando ele declarou: Eu e meu Pai somos um, mas meu Pai é maior do que eu. O poder que se concebe ser como homem é maior do que a sua concepção. Todas as concepções são limitações do conceptor. Antes que Abraão existisse, eu sou. Antes do mundo existir, eu sou. A consciência precede todas as manifestações. Ela é o pilar sobre o qual repousa toda manifestação. Para remover uma manifestação, tudo o que é exigido de você, o conceptor, é que você remova a sua atenção para longe da concepção. Ao invés de longe dos olhos, longe da mente, na verdade deve ser longe da mente, longe dos olhos. A manifestação permanecerá à vista enquanto receber o foco do conceptor, o eu sou. Isto se aplica a toda a criação, desde o ínfimo elétron até o grandioso universo. Aquietai-vos e saiba que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. Este mesmo eu sou é a sua consciência de ser. Ele é Deus, o único Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne, de toda a manifestação. Esta presença, a sua consciência incondicionada, não distingue nem início e nem fim. As limitações existem apenas a manifestação. Quando você perceber que esta consciência é o seu eterno ser, você entenderá por que antes de Abraão existir, eu sou. Comece a entender por que te disseram, vai e fazem tu mesmos. Lucas 10, versículo 37. Comece agora a identificar-se com esta presença, a sua consciência, como a única realidade. Todas as manifestações apenas parecem ser. Você, como homem, não tem nenhuma outra realidade além daquela que o seu eterno ser, o eu sou, acredita que tenha. Quem dizes que eu sou? Isto não é uma pergunta que se faz há 2000 anos. É a eterna pergunta feita pelo conceptor, a sua manifestação. É o seu verdadeiro eu, a sua consciência de ser, perguntando a você qual é a sua atual concepção de si mesmo. O que você acredita ser conscientemente? Esta resposta só pode ser obtida dentro de si mesmo, independentemente das suas influências externas. O eu sou, o seu verdadeiro eu, não está interessado na opinião do homem. Todo o seu interesse reside na sua convicção de si mesmo. O que você acha do eu sou dentro de você? Você consegue responder e dizer, eu sou Cristo? Sua resposta ou o grau de sua compreensão
irá determinar o lugar que você irá ocupar na vida. Você se diz ou acredita ser um homem de uma determinada família, raça, nação, etc. Verdadeiramente você acredita nisto? Então, a vida, o seu verdadeiro eu, fará com que essas concepções apareçam em seu mundo e você viverá com elas como sendo a sua realidade. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a ressurreição e a vida. Nenhum homem ou manifestação vem a mim sem que o Pai dentro de mim o tenha chamado. O eu sou, a sua consciência, é a única porta através da qual todas as coisas devem passar em seu mundo. Pare de procurar por sinais. Os sinais sucedem, eles nunca precedem. Comece a reverter a instrução. Ver para crer, em crer para ver. Comece agora a acreditar, não com a confiança que varia com base nas evidências externas e enganosas, mas com uma confiança sem temor, com base na lei imutável de que você pode ser o que você deseja ser. Você vai perceber que você não é uma vítima do destino, mas uma vítima da fé em si mesmo. Somente através desta porta, aquilo que você procura poderá passar para o mundo da manifestação. Eu sou a porta. Sua consciência é a porta. Então você deve se tornar consciente de ser e possuir aquilo que você deseja ser e possuir. Qualquer tentativa de realizar os seus desejos de outra forma que não seja através da porta da sua consciência fará com que você roube este poder de si mesmo. Qualquer expressão que você não sinta verdadeiramente não será natural para você. Antes que qualquer coisa apareça, Deus, o eu sou, assente ser dentro de você. E em seguida, isto o que é sentido aparece, é ressuscitado e trazido do nada. Eu sou rico, eu sou pobre, saudável, doente, livre, confinado. São, antes de tudo, impressões ou condições que foram sentidas antes de se tornarem expressões visíveis. Seu mundo é a sua consciência objetivada. Não perca tempo tentando mudar o seu exterior. Mude a sua impressão, o seu interior, e o que for externo será resolvido em seguida. Quando a verdade desta afirmação se solidificar em você, você perceberá que encontrou o elo perdido, a chave mestra para abrir todas as portas. Eu sou, a sua consciência, é este elo perdido, que foi feito carne, à imagem e semelhança daquilo que você é consciente de ser. Eu sou ele. Agora eu estou instruindo você, o templo vivo, através da minha presença, induzindo você a uma nova expressão. Os seus desejos são as palavras que saem da minha boca. Assim como a chuva e a neve que descem dos céus e não retornam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que dele se alimentam, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isaías 55, versículo 10 e 11. As minhas palavras não precisam ser forjadas. Elas são como vestimentas que eu, a sua consciência sem face e sem forma, visto, eis que eu, com a veste do seu desejo, estou à porta, a sua consciência, e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta para mim, me reconhecer como seu salvador, eu entrarei e cearei com você, e você comigo. Saber como as minhas palavras, os seus desejos serão realizados não é a sua tarefa. As minhas palavras têm meios que tu não conheces. Seus caminhos só se revelam a quem passar por eles. Tudo o que é exigido de você é que você acredite. Acredite que os seus desejos são as vestes usadas pelo seu Salvador. Sua crença de que você agora é o que você deseja ser é a prova de sua aceitação dos presentes da vida. Você terá aberto a porta para o seu Senhor entrar, vestido com o seu desejo, no momento que você estabelecer esta crença. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedires, tenha fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Marcos 11, versículo 24. Se é possível, contestou Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Marcos 9, versículo 23. Todos os homens já tiveram
uma prova do poder da fé. A fé que move montanhas é a fé em si mesmo. Nenhum homem que tem fé em Deus carece de confiança em si próprio. A sua fé em Deus é medida pela confiança em si mesmo. Eu e meu Pai somos um. O homem e seu Deus são um, assim como a consciência e a manifestação. E Deus disse que haja um firmamento entre as águas. No meio de todas as dúvidas e as mudanças de opiniões dos outros, que haja uma convicção, uma crença firme de que você verá a terra prometida, e sua crença aparecerá. A recompensa é dada àquele que persiste até o fim. Uma convicção não é uma convicção se ela pode ser abalada. O seu desejo será como nuvens sem chuva, a não ser que você acredite. A sua consciência incondicionada, o eu sou, é como a Virgem Maria, que nunca esteve com um homem e ainda sem a ajuda do homem concebeu um filho. Maria, a consciência incondicionada, teve um desejo e então tornou-se consciente de ser o estado condicionado que ela desejava expressar e de uma forma desconhecida para os outros tornou-se esse estado. Vá e faça tu mesmo. Assuma consciência daquilo o que você deseja ser e você também vai dar a luz ao seu Salvador. Quando a anunciação for feita, quando a vontade do seu desejo nascer em você, acredite que seja a palavra de Deus buscando encarnação através de você. Não fale a nenhum homem sobre este fruto sagrado que você concebeu. Guarde o seu segredo dentro de você e engrandeça ao Senhor. Amplie o seu desejo, acreditando que Ele é o seu Salvador, que veio para ficar com você. Quando esta crença for firmemente estabelecida, ao ponto em que você se sinta confiante dos seus resultados, seu desejo irá se encarnar. Como isso será feito, nenhum homem sabe. Eu, o seu desejo, tenho meios que tu não conheces. Os meus caminhos se revelam ao se passar por eles. O seu desejo pode ser comparado a uma semente. As sementes contêm dentro de si o poder e o plano de sua autoexpressão. Sua consciência é o solo. Estas sementes só serão plantadas com sucesso quando você afirmar ser e possuir aquilo que você deseja e com confiança aguardar os resultados sem um pensamento ansioso. Se eu me levar em consciência a naturalidade do meu desejo, eu automaticamente estabelecerei esta manifestação para mim. A consciência é a porta através da qual a vida se revela. A consciência está sempre se objetivando. Estar consciente de ser ou possuir alguma coisa é o mesmo que ser ou possuir aquilo que você está consciente de ser ou possuir. Portanto, eleve-se na consciência do seu desejo e você automaticamente o verá sendo projetado. Para fazer isso, você deve negar a sua identidade atual. Em seguida, convocou Jesus a multidão e os discípulos e os desafiou: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Marcos 8, versículo 34. Você se nega tirando sua atenção do seu estado atual. Remova da consciência todas as suas limitações atuais, os seus problemas, o seu ego e habite com Deus. Aquietai-vos e saiba que eu sou Deus. Acredite, sinta o que eu sou. Saiba e reconheça que este que habita dentro de você, em sua consciência, é Deus. Feche os olhos e sinta a sua essência de ser, sem face, sem forma e sem imagem. Alcance esta quietude, como se fosse a coisa mais fácil do mundo para se fazer. Esta atitude irá garantir o seu sucesso. Quando o seu ego ou todos os pensamentos sobre os seus problemas forem descartados da consciência, porque agora você está absolvido e imerso na sensação de apenas ser o eu sou, então comece, neste estado sem forma, a sentir-se ser o que você deseja ser. Eu sou o que sou. No momento em que você alcançar um certo grau de intensidade, tal qual que você realmente sinta ser esta nova concepção, este novo sentimento ou consciência será estabelecido e, no devido tempo, irá personificar-se
no mundo físico. Esta nova percepção irá expressar-se naturalmente, da mesma forma como agora você expressa a sua identidade atual. Para expressar naturalmente as qualidades de uma nova consciência, você deve habitar ou viver dentro desta consciência. Aproprie-se dela, tornando-se um só com ela, ao sentir um desejo intensamente e depois descansar na confiança de que você já o recebeu. Faz com que este desejo que você sente apareça em seu mundo. Sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre minha torre de vigia. Tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta receberei aos seus questionamentos. Abacuque 2, versículo 1. Vou ficar firmemente de sentinela, vigiando o meu sentimento, convencido de que assim receberei as respostas para realizar os meus desejos. Um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dada do céu. João 3, versículo 27. Lembre-se, o céu é a sua consciência. O reino dos céus está dentro de você. E por isso que fomos avisados para nunca clamar a um homem como pai. A sua consciência é o pai de tudo que você pode ser. Outra vez, somos avisados: a nenhum homem saudeis pelo caminho. Não reconheça nenhum homem como uma autoridade. Pois porque você deveria pedir permissão a um homem para expressar o que deseja, quando você sabe que o seu mundo, em cada detalhe, originou-se dentro de você e é mantido por você, sendo você o único centro de concepção? O seu mundo pode ser comparado a um espaço materializado, espelhando as crenças e aceitações que são projetadas por uma presença infinita, ou seja, o eu sou. Reduza todas as coisas à sua origem primordial e nada lhe restará além de você, uma presença adimensional, o conceptor. O conceptor é uma lei à parte. As concepções nesta lei não são medidas pelos acontecimentos passados e nem modificadas pelas capacidades atuais, pois, mesmo sem haver um pensamento, a concepção de uma forma desconhecida para o homem se manifesta. Volte-se para dentro secretamente e aproprie-se desta nova consciência. Sinta-se sendo ela, e as limitações antigas desaparecerão tão completamente e tão facilmente quanto a neve em um dia quente de verão. Você nem mesmo se lembrará dessas antigas limitações, pois elas nunca fizeram parte desta nova consciência. Este é o renascimento referido por Jesus, quando ele diz para Nicodemos: você precisa nascer de novo, o que nada mais é que mudar um estado de consciência para o outro. E assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, versículo 13. Isto certamente não significa pedir com palavras, proferindo nomes com os lábios, Deus ou Jesus Cristo, pois milhões de pessoas pedem desta maneira, e em vão. Sentir que você é aquilo que você pede é pedir em meu nome. Se sentir ser rico ou pedir por riqueza é pedir em meu nome. O eu sou é incondicional. Não é nem rico e nem pobre, nem forte e nem fraco. Em outras palavras, nele não há nem grego, nem judeu, nem preso e nem livre, nem macho e nem fêmea. Todas estas concepções são limitações do ilimitado e, portanto, são nomes daqueles que não podem ser nomeados. E então, ao sentir-se ser alguma coisa, você está pedindo àquele que não tem nome, o eu sou, para expressar esse nome ou essa natureza. E assim seja o que for que vos pedires em meu nome, apropriando-se da natureza da coisa desejado, isso eu farei. O poder está dentro de você. Não terás nenhum outro Deus além de mim. Pelo tempo em que o homem sustentar a crença em um poder externo a si mesmo, pelo mesmo tempo ele roubará de si próprio a força do ser que ele é de verdade. Cada crença que ele mantém em poderes externos a si, sejam para o bem ou para o mal,
se tornarão os moldes das suas imagens e esculturas adoradas. Então Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Mateus 21, versículo 21. As crenças na eficácia dos medicamentos para curar, dietas para fortalecer, dinheiro para consertar as coisas, são os produtos ou os cambistas dos quais o poder deve ser retirado, para que se possa então manifestar essas qualidades infalivelmente. Este entendimento é o que expulsa os mercadores do templo. Jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuários do Deus vivo. Como declarou o próprio Senhor, habitarei neles e entre eles caminharei. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Segundo Coríntios 6, versículos 14, 15 e 16. Os ladrões que te roubam são as suas próprias crenças limitantes. É a sua crença em determinada coisa e não a coisa em si que te ajuda. Há apenas um poder. Eu sou ele. Somente por causa da sua crença em coisas externas é que você acha poder nelas, transferindo o poder que é seu para um objeto ou condição externa. Perceba que você mesmo é o poder, que equivocadamente você concede às condições externas. A Bíblia compara o homem teimoso ao camelo que não consegue passar pelo buraco da agulha. A agulha, referida nessa passagem, na verdade era um pequeno portão nos muros de Jerusalém, que era tão estreito que um camelo não conseguia passar por ele sem que antes fosse aliviado de sua carga. O homem rico, que se deixa sobrecarregar com falsos valores humanos, não conseguirá entrar no reino dos céus até que ele se alivie de sua carga, assim como o camelo que precisava passar por esse estreito portão. O homem se sente tão seguro em suas leis humanas, em suas opiniões e crenças, que ele as reveste com uma autoridade que não lhes pertence. Certo de que o seu conhecimento da razão é tudo, ele continua sem saber que eles são apenas aspectos externos de seu estado de espírito. Quando ele percebe que a consciência de outra qualidade exterioriza esta qualidade sem auxílio de qualquer outro valor, ele estabelece o único valor verdadeiro, a sua própria consciência. O Senhor está em seu templo sagrado. Abacuque 2, versículo 20. A consciência habita dentro daquilo que ela é consciente de ser. O homem é o Senhor e seu templo. Sabendo que a consciência é seu objetivo em si mesma, o homem deve perdoar a todos os homens pelo que eles são, pois ele deve entender que todos eles expressam, sem auxílio de ninguém, aquilo que eles são conscientes de ser. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado de o Portão Formoso. Todos os dias os colocavam ali para pedir esmolas ao que entravam no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu-lhe que desse um donativo. Fixando neste olhar, Pedro, em companhia de João, disse: "Olha para nós." E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: "Não possuo nem ouro e nem prata, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda." E, segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e naquele mesmo instante os pés tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Logo em seguida,
entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e adorando a Deus, reconheceram que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro com o que lhe acontecera. Atos 3, versículo do 1 ao 10. Pedro, o homem disciplinado ou iluminado, sabia que uma mudança de consciência pode produzir uma mudança de expressão. Em vez de se solidarizar com os mendigos da vida humana no portão do templo, ele declarou: ouro e prata eu não tenho para te dar, mas aquilo que eu tenho, a consciência da liberdade, isto eu te dou. Por esse motivo, uma vez mais, quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que habita em ti. Segundo Timóteo 1, versículo 6. Pare de mendigar e afirme-se ser o que você decidir ser. Faça isso e você também vai saltar do seu mundo aleijado para o mundo da liberdade, cantando louvores ao Senhor. Eu sou. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4, versículo 4. Este é o grito de todos os que descobrem a sua consciência de ser como Deus, o Cristo Salvador. O reconhecimento deste fato automaticamente purifica o templo, a sua consciência, dos ladrões e assaltantes, restituindo a você esse domínio sobre as coisas que você perdeu no momento em que você se esqueceu do comando. Não terás outro Deus além de mim. Tudo o que quiser é seu, segundo a graça de Deus que me foi outorgada. Eu, como sábio mestre de obras, lancei o alicerce para que outros edifiquem sobre ele. Entretanto, cada homem deve refletir bem sobre como fará a sua construção, porque ninguém pode colocar outro alicerce acima do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edificar sobre este alicerce, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será manifesta, mas chegará o dia em que ela será confessada, porque ela será testada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada homem. Se a obra de alguém construiu resistir, este receberá sua recompensa. Se a obra de alguém for consumida pelo fogo, este sofrerá prejuízo. Ainda assim, será salvo, como alguém que escapa por entre as chamas de um incêndio. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguma pessoa destruir o templo de Deus, este se destruirá, pois o templo de Deus, que sois vós, é sagrado. Que nenhum homem se iluda. Se qualquer um dentre vós se considera sábio de acordo com os padrões deste tempo, então é melhor tornar-se tolo para conseguir alcançar a sabedoria. Pois a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E mais, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que pensam em vão. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo todo, a vida e a morte, assim como o presente e o futuro. Tudo o que existe é vosso, e vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. 1 Coríntios 3, versículo 10 ao 23. O alicerce de todas as expressões é a consciência. O homem tenta o quanto pode, mas ele não consegue encontrar uma outra causa para a manifestação que não seja a sua consciência de ser. O homem acha que encontrou a causa da doença nos germes, a causa da guerra nas divergências das ideologias políticas e na ganância. Todas essas descobertas que o homem cataloga como a base de sua sabedoria são tolices aos olhos de Deus. Há apenas um poder, e este poder é Deus, a consciência. Ele mata e faz viver. Ele fere e cura. Ele faz todas as coisas, boas, más ou indiferentes. O homem se move em um mundo que não é nada mais, nada menos
do que a sua própria consciência objetivada. Não sabendo disso, ele luta em vão contra os seus reflexos, enquanto mantém viva a luz e as imagens que as projetam. Eu sou a luz do mundo. João 8, versículo 12. Eu sou, a consciência é a luz. O que eu sou consciente de ser, minha concepção de mim mesmo, tais como eu sou rico, eu sou saudável, eu sou livre, são as imagens. O mundo é um espelho de magnitude que reflete o que eu sou consciente de ser. Pare de tentar mudar o mundo, já que ele é apenas um espelho. As tentativas do homem para mudar o mundo através da força são tão inúteis quanto quebrar um espelho na experiência de mudar a sua face. Deixe o espelho e mude a sua face. Deixe o mundo e mude as suas concepções de si mesmo. Assim, então, o seu reflexo será satisfatório. Liberdade ou prisão, satisfação ou frustração só podem ser diferenciados pela consciência de ser. Independentemente de seu problema, sua duração ou sua magnitude, uma atenção cuidadosa quanto a estas instruções irá eliminar, em um tempo incrivelmente curto, até mesmo a lembrança desses problemas. Faça a si mesmo esta pergunta: como me sentiria se eu fosse livre? No momento em que você sinceramente fizer esta pergunta, virá a resposta. Nenhum homem consegue contar aos outros como é a satisfação do seu desejo realizado. Esta sensação permanece dentro de cada indivíduo. Ele, e somente ele, pode experimentar o sentimento e a alegria desta mudança automática de consciência. O sentimento ou a emoção que vem a resposta ao seu autoquestionamento é o estado pai da consciência, a pedra angular, o alicerce sobre o qual a mudança de consciência é construída. Como este sentimento irá se manifestar em realidade, ninguém sabe, mas ele irá. O pai, a consciência, tem meios que nenhum homem conhece, e a sua lei é imutável. Todas as coisas expressam a sua natureza. Conforme você emana um sentimento, ele se torna sua natureza, e isto pode levar um instante ou um ano. É inteiramente proporcional ao seu grau de intensidade e convicção. Conforme as dúvidas desaparecem e você passa a sentir que eu sou o que desejo ser, você começa a desenvolver esse fruto ou a natureza da coisa que você está se sentindo ser. Quando você compra um chapéu novo ou um novo par de sapatos, você sabe que todo mundo percebe que eles são novos. Você não se sentirá totalmente confortável com esse novo chapéu ou esse novo sapato recém-adquirido se eles, com o tempo, não se condicionarem ou se adaptarem perfeitamente ao formato da sua cabeça ou dos seus pés, ao ponto que eles se tornem praticamente uma parte do seu corpo. O mesmo se aplica ao uso dos novos estados de consciência. Quando você se faz a pergunta: como eu me sentiria se o meu desejo fosse realizado exatamente agora? A resposta que vem de imediato, enquanto não condicionada corretamente pelo tempo, a adaptação é realmente perturbadora. O período de adaptação para realizar esse potencial da consciência é comparável ao novo chapéu e ao novo sapato. Não sabendo que a consciência sempre está se projetando nas condições ao seu redor, assim como a mulher de Ló, você constantemente olha para trás na direção do seu problema e novamente fica hipnotizado pelas suas naturalidade aparente. Preste atenção às palavras de Jesus. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. Mateus 16, versículo 24. Segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Mateus 8, versículo 22. Seu problema pode ter deixado tão hipnotizado pela sua aparente naturalidade e realidade que você acha difícil divertir-se com um novo sentimento, a consciência do seu Salvador. Você deve vestir esta veste se você deseja ter resultados. O alicerce, a consciência, que muitos construtores ignoram, é o princípio de toda construção. E outra fundação, nenhum homem pode estabelecer. Um decreto pela consciência.
Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isaías 55, versículo 11. O homem pode decretar uma coisa e fazê-la acontecer. O homem sempre decretou o que tem aparecido em seu mundo. E ele hoje está decretando o que está aparecendo em seu mundo, e continuará a fazê-lo enquanto o homem for consciente de ser homem. Não há nada que tenha aparecido no mundo do homem que ele não tenha decretado que deveria. Você pode até negar, tente se quiser, mas você não conseguirá provar o contrário, pois esta afirmação se baseia em um princípio imutável. O homem não comanda as coisas que irão aparecer em seu mundo através das suas palavras, que na verdade, geralmente, são uma confissão de suas dúvidas e medos. Um decreto sempre será feito através da consciência. Cada homem automaticamente expressa aquilo que ele é consciente de ser, sem esforço ou uso de palavras. O homem, a todo instante, está comandando a si mesmo para ser e possuir tudo aquilo que ele é consciente de ser ou possuir. Este princípio imutável da expressão está dramatizado em todas as Bíblias do mundo. Os escritores dos nossos livros sagrados foram sábios iluminados, mestres na arte da psicologia do passado. Ao contar a história da alma, eles personificaram este princípio impessoal na forma de um documento histórico, para preservá-lo e escondê-lo dos olhos daqueles que não preparados. Hoje, aqueles a quem este grande tesouro foi confiado, ou seja, os sacerdotes do mundo, esqueceram que as Bíblias são dramas psicológicos que representam a consciência do homem. Em seu cego esquecimento, eles ensinam os seus seguidores a considerarem os seus personagens como homens e mulheres que realmente viveram no tempo e no espaço. Quando o homem passar a ver a Bíblia como um grande drama psicológico, com todos os seus personagens e atores como as personificações das qualidades e atributos de sua própria consciência, então, e somente desta maneira, a Bíblia revelará a ele a luz de sua simbologia. O princípio pessoal da vida, que fez todas as coisas, é personificado como Deus. Este Senhor Deus, Criador do céu e da terra, hoje é revelado como a consciência da existência, a consciência de ser do homem. Se o homem estivesse menos preso ao ortodoxo e fosse um observador mais intuitivo, ele não conseguiria deixar de notar na leitura das Bíblias que a consciência de ser é revelada centenas de vezes ao longo desta literatura. Para citar apenas algumas passagens, eu sou me enviou a vós. Aquietai-vos e saiba que eu sou Deus. Eu sou o Senhor e não há outro Deus. Eu sou o pastor, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, eu sou o princípio e o fim. Eu sou a consciência incondicionada da existência do homem. Se revela como Senhor e Criador de cada estado condicionado existente. Se o homem desistir de sua crença em um Deus além de si e reconhecer a sua consciência de ser como Deus, essa consciência de ser se moldaria à imagem e semelhança desta concepção, e ele poderia transformar seu mundo estéril e subutilizado em um campo fértil que produz o que lhe satisfaz. O dia em que o homem perceber isso, ele irá descobrir que ele e o Pai são um, mas que o Pai é maior do que ele. Ele irá entender que a sua consciência é uma só com aquilo o que ele é consciente de ser, sendo que a sua consciência incondicionada de ser é maior que o seu estado condicionado.
ou sua concepção de si mesmo. Quando o homem descobrir que a sua consciência de ser é o poder impessoal da expressão, e que este poder se personifica eternamente em suas concepções de si mesmo, ele irá assumir e se adequar ao estado de consciência que ele deseja expressar, e ao fazê-lo, ele se tornará um só com esse estado de expressão. Tudo o que determinar realizar dará certo. Jó 22, versículo 28. Agora, esta afirmação pode ser dita da seguinte maneira: você deve tornar-se consciente de ser ou possuir uma coisa para que você possa expressar ou possuir esta coisa que você está consciente de ser ou possuir. A lei da consciência é a única lei da expressão. Eu sou o caminho, eu sou a ressurreição. A consciência é o caminho e o poder que ressuscita e expressa tudo o que o homem é consciente de ser. Esqueça a cegueira do homem não preparado, que tenta expressar e possuir as qualidades e as coisas que ele não é consciente de ser e possuir, e seja como o sábio iluminado que realiza os seus decretos com base nesta lei imutável. Afirme-se ser o que você procura, conscientemente aproprie-se da consciência das coisas que você vê, e você também vai alcançar os status do verdadeiro sábio. Desta maneira, eu me tornei consciente de ser o que desejo. Eu ainda sou consciente de ser o que desejo. E eu vou continuar a ser consciente de ser o que desejo, até que o que eu sou consciente de ser seja expresso perfeitamente. Sim, se eu determino uma coisa, ela há de acontecer. Narração: Cidinho de Assis. Curtam, compartilhe, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus. A sua consciência.